Eu venho de uma história de imigrante. Eu sou paraibano. Até 17 anos eu morei numa cidade do interior, Patos, na Paraíba. Migrei para João Pessoa, depois vim fazer o vestibular aqui em Recife, na área de engenharia. Disse, não, eu quero um negócio mais social, eu quero mudar o mundo e tal. Esse negócio de mudar o mundo aí, Cláudio. Se para mudar o mundo, melhor mudar por dentro do governo. É por dentro do governo, é da política pública. Então eu achei que o planejamento urbano seria melhor. Eu trabalhei muito em planejamento urbano e tal, e Jarbas foi eleito em 85 prefeito. Eu acompanhei até 2006 a equipe técnica dele. Em 1985, nós começamos o processo de revitalização do centro do Recife. Então nós tínhamos essa era uma prioridade na época de Jarbas, era revitalizar Santo Antônio, São José, bairro do Recife. A Emprel, fui superintendente adjunto e tem uma conexão rápida aí com toda essa história da informática aqui em Pernambuco. É um momento que eu tenho muito carinho ao rememorar, que é o começo da internet pernambucana, da internet brasileira. E a gente foi muito na Emprel na época, foi muito importante para muito que se fez aqui na época, nos anos 90, em relação a negócios na internet. Tem um momento de confluência que é fundante da internet, da economia de redes e tal. Naquele momento a gente começa a internet de Pernambuco comercial. A prefeitura, na época, foi procurada pelo programa Softex Nacional, as prefeituras foram procuradas e o Recife foi a sexta cidade a entrar na rede de cidades que estavam no programa de software para exportação. Teve uma coisa que eu acho fundamental aí em relação à internet e negócios na internet hoje, aqui no Porto Digital, fazendo um corte rápido dos anos 90 para os anos 2000 e tantos. Então, Jarbas Vasconcelos ele foi o primeiro prefeito brasileiro a ter correio eletrônico, né? Isso através da Rede Cidadão, que era um projeto que eu coordenava também dentro da Emprel. A Rede Cidadão tinha uma outra característica da qual me orgulho também muito, que era dar acesso gratuito ao cidadão, Rede Cidadão, à internet. Esse pioneirismo aí gerou, como eu disse, já incubou, né? Incubou jornais, incubou provedores de acesso e estimulou a comunidade empreendedora a ver negócios na internet, né? Então, quando a gente vai chegando no fim dos anos 90, algumas empresas locais, pioneiramente também, através da Elógica, inclusive, como principal provedor que nós tínhamos, passaram essas empresas a empreender, né? Na internet. Eu estava rememorando os fins dos anos 90 e a conexão que a gente tinha com a rede internet, e não falei, e é importante dizer que essa conexão se fazia através do ITEP, do Governo do Estado, vizinho do Centro de Informática, né? Então, essa conexão com a Universidade Federal de Pernambuco já se dava através desse esforço da internet brasileira, se dava através de um programa de apoio a empresas de software que tinha na universidade, com Silvio Meira e os outros professores na época, iniciativas de criação de empresas, incubadoras. A primeira incubadora que nós temos aqui de área de tecnologia dentro do ITEP. Então, quando o Jarbas entra e eu vou para a Secretaria de Ciência e Tecnologia, em 99, ela já está no ponto de bala, digamos assim, para se tiver um programa como, aí volta a política pública que o Silvio estava lembrando, que agora é do Governo do Estado, o secretário de Ciência e Tecnologia, o governador disposto a investir nessa área, tem uma série de histórias interessantes sobre isso, e no ano 2000 eles, olha, me chama Silvio Meira, disse, eu queria entender um pouquinho mais desse negócio dessas empresas de software. Então, Cláudio, eu tenho uma pergunta, uma coisa que eu nunca tinha conseguido entender, o porquê o Porto Digital aqui, no Recife Antigo. Uma coisa que a gente vem observando, eu já tinha visto fora no Brasil, as coisas acontecerem ao redor da universidade, dentro da universidade, e aqui não, né? Aqui o Porto Digital está no Recife Antigo. Por quê? Por que não lá em torno da universidade?
Então, tem uma coisa que em um determinado momento ele procurou. Eu confesso que fomos visitar, na época, o general cuidava da Sudene, né? Aí procurar a Sudene, já estava esvaziado o prédio, para ver se a gente ia para lá. A gente olhava as dificuldades burocráticas, então, não é aqui, Silvio, vamos ver o prédio da indústria Brenan, talvez lá. Não vai ser aqui e tal. Aí tem uma hora, e essa virou folclore, mas é verdade, eu converso com o Silvio, vem cá, me diz um restaurante aqui perto da universidade, da nossa Universidade Federal de Pernambuco, que a gente possa levar um visitante, um empresário, um investidor para alguma coisa que a gente esteja fazendo. Então, olha assim, só tem o Arriégua mesmo, não tem mais. Então não tem, né, Silvio? Não, vamos para o centro da cidade, bora. E nessa época, você, como um dos idealizadores do Porto, você se inspirou em algum outro parque tecnológico aqui no Brasil ou fora do Brasil? Quais eram as referências que você buscou para tentar trazer boas experiências aprendidas e implantadas aí no Brasil Interessante ou fora do isso, Brasil? Silvio. Veja como neste caso tem uma coisa que e é importante dizer esse fator, que alguns tentam replicar essa experiência. A gente até diz 26 estados brasileiros já vieram visitar o Porto Digital querendo fazer o seu Porto Digital. E não tem como replicar, né? Porque repito, é uma confluência de interesses e entendimentos raras em termos de política pública, de interesse empresarial e tal. A gente ia ver a experiência lá fora, mas localizava, trazia para cá, sabia que tinha que ver as condições locais. Então a gente escolheu o território certo. Sim, a gente vai lá para Stanford ou Boston, mas por que não aqui? Por que não a experiência europeia? Não, a nossa história é diferente e a gente conhece aquilo, vamos aproveitar o que deu certo, mas vamos ver como é que a gente modela para o nosso lugar, para a nossa situação, que é essa aqui. Como é que foi, num primeiro momento, esse caminhar de mãos dadas com o governo e depois um poder que normalmente tem um nível de burocracia elevadíssimo, como é que esse poder conseguiu se desvencilhar de trazer essa burocracia para dentro do porto e permitiu que o porto caminhasse com fluidez? Isso é bem interessante aí, Silvio, a sua pergunta, porque permite a gente visitar um dos pontos da estratégia que acho que foi fundamental para longevidade do Porto. E tem alguns elementos que permitiram que isso acontecesse, né? E você já fala muito bem de um deles. O governo, o governador, no caso, o governo, ele ter a abnegação, digamos. Vamos usar a brincadeira, vamos dizer, como é que a gente chama isso hoje? Você desapega, né? Assim, para um governo se desapegar de algo, inclusive que está dando certo, é muito difícil, né? Porque que não vai tirar os frutos e aí onde a intervenção ela é danosa. Qual foi a forma? Nós encontramos na legislação que estava nascendo com a reforma do Estado brasileiro, que eram as organizações sociais. A organização social permitia e permite que o governo delegasse ao Núcleo de Gestão do Porto Digital a implementação de uma política de inovação, de promoção, apoio às empresas de tecnologia. A engenharia organizacional também foi bem inovadora. Fundamental. Né? Bem inovadora. A inovação organizacional, nesse sentido, que é pouco vista, se dá pouca atenção. Quando a gente olha aqui para o Porto Digital, como é que você enxerga que deve ser a relação entre as startups e as empresas já consolidadas? E qual é o papel da startup no ecossistema? Quais desafios você acha que a gente vai enfrentar ou que a gente vai ter que assumir para levar o Porto para frente? Para continuar levando o Porto para frente? Uma senhora que é uma psicóloga americana, Angela, que tem uma pesquisa, um livro e tal, ela trabalha com determinação, né? Grit. O que é que determina o sucesso ou insucesso da tua iniciativa, né? Do meu filho, do Porto Digital? Habilidades, competências, o QI das pessoas, a formação, tudo isso tem sua importância. Ela diz, mas na hora H é a determinação, a persistência, tanto para a tua empresa
quanto para esse experimento em evolução que é o Porto Digital, que vem lá de trás do Softex, que vem lá de trás da Imprel, da universidade, de todo esse esforço lá de Bellarmino com a Elógica, querendo fazer o computador brasileiro, do Banorte, que também está na origem de tudo isso. O que vai determinar se nós vamos conseguir enfrentar o desafio desse futuro é a nossa determinação, persistência, insistência em dar certo onde alguém imaginaria que nunca poderia dar certo. No Nordeste brasileiro, fazer tecnologia. Uma característica que diferencia um empreendedor do outro é, de fato, o pensar grande. Então, determinação, com uma visão global de mercado e com um sonho grande, ou seja, um pensar grande, eu acho que é a química que faz com que, de fato, as coisas aconteçam. A gente pode dizer, concordando inteiramente com você aí, Silvio, que disso aí Pernambuco não tem falta não, né? A gente tem a avenida em linha reta maior do mundo, ou como diria o quadro que me deram aqui, o Recife é o inferno que está por cima. Mexeu com o Recife, mexeu com a América Latina. Do alto, bem do alto, se vê dois riscos, a Caxangá e a muralha da China.